Olá, boa noite. Está começando o Momento Mulher e hoje, para ser entrevistada, estará aqui conosco a Silviene, que é professora na rede municipal, e a Bruna, que é mãe de 3 crianças maravilhosas, e nós iremos falar sobre o retorno às aulas. E tem muita novidade e coisas importantes para você, papai e mamãe, hein? Compartilhem, deem um joinha no nosso canal, estou aqui esperando vocês já. Minhas convidadas de hoje são a Bruna e a Silviene. A Silviene é casada com João Eudes, ela é professora, mãe do João Eduardo, nascida em Itaú de Minas. Boa noite, Silviene. Boa noite, Sara. Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal de casa. Estamos aí nos preparando para a aguardada e temida volta. E a Bruna, que é casada com Túlio, mãe do Pedro, da Clara, da Bela. Ela é nascida em São Sebastião do Paraíso. Boa noite, Bruna. Tudo bom? Boa noite, Sara. Boa noite, Silviene. Boa noite, pessoal. Gente, 2 anos, quase 2 anos de pandemia, né? Quase que a gente chegou nos 2 anos. Graças a Deus já tá passando, né? E agora, retorno às aulas. Muitos pais estão naquela expectativa de retorno, de levar as crianças para a escola, e outros estão apreensivos, com medo de levar as crianças para a escola, né? E, Silviene, o ensino remoto e agora o retorno às aulas, como tem se preparado para este dia, Silviene? Sara, você falou que os pais estão apreensivos e ansiosos, mas esse não é o privilégio dos pais, assim os profissionais da educação estão também. Mas eu posso assegurar que esse tempo tem sido um tempo de trabalho árduo, incansável, para justamente trazer segurança para os profissionais e para as crianças. Então, a escola ela está preparada com todas as medidas de segurança que o protocolo pede, e nós tivemos cursos com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, com a vigilância sanitária, a gente assistiu palestras e tivemos muito treinamento. Então hoje eu posso te assegurar, te falar com toda convicção, a escola é um lugar preparado para receber as crianças nessa volta e os profissionais da educação. Então está sendo disponibilizado sabonete líquido, toalha de papel, totem de álcool em gel. Nós temos 6 ou 8 numa escola de 4 salas, eu considero assim, um número mais que suficiente. Todas as salas têm álcool em gel. E sem contar assim, a turma está dividida, a sala vai ser dividida em 2 turmas. À medida que uma turma está em casa, a outra está na escola. Então o trânsito é muito pequeno. O horário de entrada vai ser escalonado para evitar aglomeração na porta da escola. Então, tudo que é possível fazer, a gente tem feito. E eu acredito, a gente fez uma cartilha com uma linguagem bem infantil, com desenhos, que é para os pais treinarem, vamos dizer assim, acostumarem as crianças com os procedimentos que elas vão ter que executar dentro da escola, que é o uso prolongado de máscara, que em casa a gente não fica de máscara, né? E as crianças muito pequenas é complicado para elas. A lavagem autônoma das mãos, porque normalmente a criança só passa a mãozinha ali, então os pais vão ser, quando eles pegam essa cartilha, eles vão ser preparados para preparar a criança para esse retorno. Nós vamos apresentar essa cartilha para vocês daqui a pouco. E essa cartilha, ela é muito bonitinha, né? E ficou assim, muito legal para as crianças estarem sempre vendo ali com os pais, né? Fazendo, exercitando ali o jeito que tem que ser para elas poderem aprender, para quando chegar na escola já tá mais fácil para os professores, né? Não precisar ficar falando tanto com eles, que eles já estarão adaptados ali para o ambiente escolar. Com certeza, Sara. E assim, a gente tem banners, muita coisa que vai ser trabalhada dentro de sala também.
Você disse tudo. Eu acho que quando você fala que os pais vão saber como lidar, você tá falando realmente, vai facilitar o trabalho do professor. E a criança, a Bíblia fala pra gente inculcar. O que é inculcar? Falar até entrar na cabecinha. Não é ficar repetindo, mas falar de diversas formas até entrar. Então, quando o pai fala, quando a mãe fala, a madrinha, a avó, alguém que a criança ama fala, a professora fala, a criança vê aquilo com mais naturalidade e a prática fica mais fácil, né? Isso é bom. E esse respaldo todo a escola está tendo, né? Você falou aí que está tendo ferramentas para isso, né? Para estar recebendo as crianças. Não, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde tem feito realmente uma parceria com as escolas fantásticas. As redes municipais de escola. De verdade, olha, a gente tem que agradecer o respaldo que a gente tem, o cuidado, a preocupação. Sempre que tem curso, novidade, a gente está inserido para aprender. Porque ninguém sabe, é uma realidade totalmente nova que a gente tem que aprender dia a dia como lidar. E esse respaldo, essa possibilidade tem sido dada para a gente. Sim, isso é muito importante, né? Os pais saberem disso, né? Ficarem até mais tranquilos, né? Com certeza. Porque sabem que vão deixar as crianças lá e que todo cuidado está tendo com eles na escola, né? Isso mesmo, eles importante. merecem. As creches, como que irão funcionar? Vai ter funcionamento das creches? Então, as crianças muito pequenas, por enquanto, as de 2 anos, elas não vão ser atendidas, assim como o maternal. Por quê? Porque as crianças que estão no primeiro período, elas ficaram 1 mês e 16 dias na escola. Então elas não têm vivência de escola, elas não veem a escola como um lugar natural. Então a gente acredita que quando voltar para a escola vai ser um período de adaptação para essas crianças do primeiro período. Então, por enquanto, as crianças de 2 anos e maternal, que é de 3 anos, elas não vão ser trazidas de volta, por enquanto. Conforme for andando, que a gente conseguir adaptar as outras crianças, a gente vai trazê-las. Mas essas crianças vão passar, mesmo a de creche, 2h30 apenas na escola. Por quê? Para gerar menos convívio, para colocar em menos risco. Quanto mais tempo você fica no lugar, mais você relaxa, né? Com os protocolos de segurança. Mas a gente fica à vontade para não usar máscara, para tocar no outro. Então, essas 2h30 são o tempo ideal para a gente conseguir manter os protocolos. Tem um preparo psicológico, afetivo para receber os alunos? Tem uma acolhida neste retorno? Tudo que a gente está pensando é nisso, sabe? Porque o pai e a mãe pensam no álcool em gel e na máscara. Né? É isso mesmo, gente. É isso. Sabe o que acontece? As crianças, principalmente da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, elas são uma fonte de energia sem tamanho, né? A bateria, quando a gente está querendo dormir, eles querem andar, querem conversar, e a gente quer sossego, porque a nossa bateria finda, a deles não. Então, o que acontece? Eles estão cheios de energia acumulada, estão cheios de ansiedades, porque ele vê a preocupação do pai, da mãe, das pessoas que moram ali na casa com eles, muitas vezes avô, avó, tio, né, que mora ali. Eles veem e eles captam aquilo ali, eles percebem as coisas que estão acontecendo. Então, eles estão muito ansiosos, afetivamente, eles estão fragilizados. Então, o que a gente mais está querendo, e isso não é, de novo, não é só com as crianças que acontece. Os profissionais da educação também estão fragilizados. Por quê? Quando a gente está na escola, o ensino depende da gente, a gente se dedica e vê o resultado. Quando a gente está em casa, muitas vezes a gente não vê o resultado, muitas vezes, e não depende da gente. Então isso vai frustrando, vai minando as nossas energias. Então, os profissionais estão sendo preparados, eles estão sendo acolhidos, fortalecidos afetivamente, psicologicamente, emocionalmente,
com palestras, com psicólogos, momentos de oitiva, né, que a gente está ouvindo esses profissionais, está deixando falar, está conversando, essa troca de experiências é muito saudável para eles se fortalecerem e no momento em que eles encontrarem com a criança, eles serem fonte de acolhida, de acolhimento. E nós estamos com planos que a gente por enquanto tem ideias, né, que a gente não sabe, a gente vai tentar, vamos ver se dá certo, mas eu acredito que sim. Nós acreditamos, a rede acredita. Nós queremos trabalhar com as crianças coisas para tirar essa ansiedade que antes eu tinha dito que elas estão. Então, muita música, momento de cantar, de dançar, de extravasar, artes plásticas, modelagem, que é coisa que tira essa ansiedade, essa tensão que está dentro das crianças. E eles também vão ter o momento de fala deles. O momento de escuta eles vão ter, sim, mas eles vão ter o momento de fala. Porque as crianças precisam ser escutadas, elas precisam ver que estão sendo escutadas. Então, a gente tem pensado nessa acolhida mais até do que no conteúdo. Porque em 2 meses a gente não vai conseguir, tem gente que acha que vai, mas não vai. A gente não vai conseguir sanar 2 anos de pandemia, 2 anos de atividade estacionada, de desenvolvimento. Sim. As crianças aprenderam? Evidente que sim, elas são inteligentes, mas não como se elas estivessem na escola. E não vai ser esses 2 meses que elas vão ficar na escola, 2 meses e pouco, que vai acontecer um milagre e elas vão aprender. Então a gente tem que acudir principalmente o que mais precisa, né? E passo a passo, né? E de passo a passo. Nós vamos acolher, adaptar e depois eu digo assim, é lógico que a gente vai estar fazendo desde o primeiro momento, mas a nossa prioridade a princípio é o emocional. E em seguida, a nossa segunda prioridade é trazer eles de volta, engrenar e tentar tirar o máximo da defasagem que eles estão. Mas isso pode demorar anos para acontecer, infelizmente. Mas a gente tem que começar, né? Tem que começar. Tem que começar indo de passo a passo. E é interessante também a gente falar sobre a acolhida, porque nós temos crianças que tiveram perdas nessa pandemia. Sim. Então, crianças perderam o pai, perderam a mãe, ou perderam o pai, a mãe e o irmão, perderam avós, tios, né? E essa acolhida vai trazer esse acolhimento para essa criança também. Porque quando a criança chegar na escola, ela vai chegar num outro mundo, porque ela passou já 1 ano sem ir na escola. Então, ela já está com aquela deficiência afetiva, né? E ela chega numa escola onde ela não tem domínio. Porque no lar ela tem o domínio do seu mundo, né? E na escola não. Então, precisa desse preparo. Os pais também precisam ter muita paciência, né? Porque vai ter o trabalho online também, vai ter crianças presenciais e crianças online. Como que vai funcionar? Esse ano foi optativo. Então, os pais puderam optar se eles querem o ensino híbrido ou o ensino remoto. Então, os pais que ainda estão, vamos dizer, no mineirês aqui, ressabiados, que acham que ainda não é o tempo, eles têm essa opção esse ano. Então, os pais esse ano têm todo o direito de escolher ou o híbrido ou o remoto. Isso, eles têm todo o direito. Então, a criança que o pai não está seguro pode permanecer em casa. Nós estamos fazendo nas escolas todas de Itaú, a gente teve semana passada reuniões com todos os pais responsáveis das crianças do município foram chamados, cada um na sua escola. E nós estamos fazendo a assinatura do termo. Todos os pais têm que ir na escola do seu filho. Se você ainda não foi, vá, tá bom? E lá vai ter um termo onde o pai vai ler, a pessoa lá da escola vai ler. Lá está explicado o que será tomado, as medidas que serão tomadas. E lá embaixo, depois que você lê, são 16 parágrafos. Depois que você lê, lá vai ter escrito: estou de acordo com a volta do meu filho. Não estou de acordo. Você vai escolher esse ano. Se você optar por não estou de acordo, eu quero que ele continue, só continuar fazendo as atividades remotas como tem sido feito até hoje.
Se você optar por estou de acordo, eu quero que meu filho volte, como que vai funcionar? Eu disse a princípio que as turmas seriam divididas em duas, né? Isso aí. Vamos citar uma sala. A sala da tia Bruna. 16 crianças optaram pela volta na sala da tia Bruna. Então tem 8 crianças na turma A, 8 crianças na turma B. A turma A, ou 1, ou verde, a primeira turma vai na primeira semana, vai ficar 2 horas e meia na escola e 1 hora e meia vai fazer o deverzinho de casa, né? Que já é corriqueiro, é normal desde que o mundo é mundo existe. Enquanto isso, a turma 2B, amarela, fica em casa, fazendo as atividades do PAPF. Na outra semana, a turma 1 fica em casa fazendo as atividades do PAPF, a turma 2 fica na escola fazendo as atividades presenciais. Vai ser escalonamento, cada turma vai chegar no horário, né? Isso, tem um rodízio. E para entrar e saída tem escalonamento, cada turma vai entrar no horário e sair proporcionalmente. E os pais não vão poder fazer assim, semana passada meu filho foi e eu quero que ele vá essa semana de novo. Isso aí, não vai. Pra gente conseguir atender com segurança, tem que ser obedecido aquele cronograma que a gente vai estar colocando nos grupos de WhatsApp. Então, essa semana é a turma A. A gente se preparou para receber a turma A. Não é porque, hoje meu filho acordou, ele quer ir. Não é assim que funciona. A gente tem a tabela das crianças que vão poder entrar naquele dia, porque a prioridade nossa é a saúde e a segurança. E vamos supor, desse assunto, posso tocar para frente? Pode. Ou melhor, vou tocar para trás. Vamos supor que você, quando foi lá assinar o termo, você assinou o termo de recusa, você não quer que volte. Só que eu creio, em nome de Jesus, que não vai aumentar os casos da nossa cidade, que tudo vai correr muito bem, em saúde e segurança. Você repensou, você, eu queria que o Pedro voltasse. Amanhã eu vou levar ele. Não, você não pode. Você não pode. Você vai lá na escola, vai assinar o termo agora, mudando. Você não queria, agora você quer. E a escola vai falar que dia que o Pedro vai poder ir. O contrário também pode acontecer. Pode ser que eu assinei, mas agora parece que eu tô com medo. Parece que a minha mãe vai vir morar mais perto da minha casa. Eu tenho medo pela minha mãe. Eu não quero que ele vá mais. Aí você vai lá na escola e fala assim, olha, eu não quero mais. Aí você assina o termo de recusa que você não quer que ele volte. Entendido? E aí ele passa a ter as aulas online. Ele volta pro remoto. Então vai ser um rodízio e essa questão de respeitar a lista é pelo fato de não virar bagunça, né, Silvia? Isso. Aí o professor nunca sabe que aluno que vai estar na sala de aula. E de repente a gente consegue atender na sala 9 crianças. Em algumas salas, outras têm uma medida maior, a gente consegue atender 12. Imagina se todo mundo decidir que vai hoje. Não serão 12, serão 16, 18, 20. E aí, como que a gente atenderia? Então, por isso que tem a escala, Sara. É importante isso aí. E agora vamos conversar um pouquinho com a Bruna. Tudo bom, Bruna? Bruna, você como mãe, qual que é a sua expectativa com esse retorno às aulas? De início, eu tive um pouco de medo e fiquei na dúvida. Eu acho que como todas as mães tiveram, né? Porque eu tenho a Bela, que é pequena, né? E eles têm contato com os avós aqui de Itaú. E então, assim, eu fiquei mais pensativa. Mas aí a gente para pensar, pensa em tudo, vê que as coisas vêm voltando a acontecer naturalmente. E do mesmo jeito que você pega o seu filho e leva no mercado, ele também pode ir até a escola. Inclusive, foi o que eu conversei com o Túlio. Falei, Túlio, eu acho que é menos chance deles pegar alguma coisa na escola do que no mercado. Sim. Ou no hospital. E porque ali eles vão ser cuidados, né? E a gente, quando tá às vezes você vai almoçar num restaurante, é completamente diferente. Você tem muito mais chance de ter contato com o vírus do que eles na escola, que vai ter todo o suporte, que nem a Silviane falou. E é igual, como ela disse também, que você pode falar, não quero levar mais.
começou a ver que não, às vezes seu filho não se adaptou a lavar a mão, usar máscara o tempo todo, não quero, meu filho, eu acho que não vai dar certo. Então, já que você tem essa opção, eu falei, vamos fazer esse experimento. Acho que é uma época de experiência também. Sim. Né? Não só de volta, mas encaixar a criança nesse mundo, né, que é novo. Então, eu tive um pouco de receio, mas eu acho que agora vou fazer essa experiência sim. Eu acho que as mães também podiam, porque os filhos da gente merecem. Tá muito difícil, muito. Eu acho que quem não valorizava os professores hoje valoriza. Não só os professores, mas a tia da merenda, a tia que fica no pátio, né? Então, assim, foi um tempo de muita consciência. As mães viram os pais que dependem muito da escola. Igual, por exemplo, lá eu tenho 2, né, que estão na aula. Então, eles já vinha já da escola meio que preparado para fazer o dever. Você só punha o dever ali, lia, e eles já sabiam, porque já tinham aprendido na escola. Agora não, agora mudou. Agora você tinha que passar aquilo ali. Tinha os vídeos, tem as aulas online, mas a pegar aquele dever ali do zero e pôr a sua criança para fazer, tá completamente diferente. O Pedro está com quantos anos? 11. O Pedro está com 11 anos, então ele já tem um período escolar bem maior do que a Clara, né? O que o Pedro está achando desse retorno agora às aulas? Como que ele está? Você conversou com eles a respeito disso? O Pedro, eu nunca tive problema com ele, nem com a Clara, em questão de escola. Inclusive, a Silviane foi professora dele, então, assim, ele tá super animado. Ele ficou, mãe, deixa eu ir. E eu, na época, meio assim, e lá é assim, ou é sim ou é não. Então, eles já sabiam que poderia acontecer, que eles não iam. E ele, saudade dos amigos, né, de toda aquela diferença que é o ensino, igual eu falei, de casa e de escola, né, porque ali em casa era só atividade para casa, a escola era outra coisa, né. Mas ele tá super animado. E ele queria voltar de todos os jeitos. E aí a reunião da Clara foi primeiro. Quando ele viu que da Clara eu tinha deixado, ele ficou doido. Deixou ela? Aí ele, mãe, você vai deixar eu? Você vai deixar eu? E é lógico, né? Se eu deixaria um, lógico que o outro também iria. Mas eles têm essa... eles são muito... inocentes, eles têm essa inocência, então na cabeça dele poderia ser que eu não deixasse ele voltar. Então ele tava no meu pé demais. Eu falei, não, Pedro, você vai voltar assim, vou deixar. Então ele tá super animado, não vê a hora. E ficou triste, porque os 2 melhores amigos dele da escola saíram na outra classe. Porque eles separaram, né? E aí... mas ele vai fazer novas amizades, vai. né? Isso aí é passageiro. A gente vê muito isso, né? A criança chega, o amiguinho tá lá, não quer ficar, mas depois ele acha um outro amiguinho e vão fazer amizade. Isso, e quando veja amigo da sala toda. Pode estar acontecendo em outras famílias. E igual eu falei pra ele, eu falo pra elas. Falem pra eles, porque não vai ter contato, não vai ter brincadeira. Então, na cabeça dele, ele ia voltar para a escola. Eu falei, Pedro... Como antes, Pedro. Nem sentar na mesa do recreio, não vai poder ir junto. Então, não vai fazer diferença se o seu colega, se o seu melhor amigo estiver na sua sala ou não. Vocês vão só se ver ali, não vai ter contato, né, físico. Então, ele meio que já absorveu isso daí, já conformou. O diálogo é a melhor opção para ir preparando eles para poder ter esse retorno mais tranquilo, né? E com todos colaborando, né? Bruna, e nessa pandemia 2020, Bruna, como que foi para você usar os meios de tecnologia, celular, computador? Como que você ensinou os meninos em casa? No início foi mais difícil, porque eles não têm acesso né, a celular e nem tablet, computador, eles não tinham. Então, quando começou, que falou, não, todo mundo falou, não, o ensino vai ser online, e aí tinha os 2, e eu só com o meu celular, né, o Túlio sair para trabalhar, e aí eu falei, agora pronto, como que eu vou pôr os 2 para estudar? Aí era uma briga, porque aí o Pedro, que já é maior, a escola dele, né, já era diferente. E aí a Clara entrava online, eu falei, tinha que ficar revezando o celular, então lá em casa foi mais difícil por isso. Eu não tinha aparelho suficiente para atender os 2, mas eles
já criança hoje, né, já conhece até sem mexer. Sim. A Bela, que tem 1 ano, ela sabe que o dedo passa ali, ó. Aham, então ela que pega gracinha. o celular e já passa o dedo. Ela pega o celular e põe na orelha, ela sabe, ela vê a gente usando, já sabe. Então, pra eles foi tranquilo. Mas como eles não tinham acesso, eu vi que, por exemplo, o Pedro, ele tinha dificuldade em gravar vídeo. Porque ele não é TikToker, entendeu? Porque ele não tem acesso. Então eu vejo os vídeos dos colegas dele de sala, eu vejo que é completamente diferente. O dele é aquele vídeo seco. Ah, o professor manda fazer isso, é aquilo ali. Dos colegas dele, não. Dos colegas já tem efeitos, já tem várias coisas. Porque ele não pegou isso. Eu não, assim, eu acho que cada coisa na sua idade. Não julgo quem dá aparelho celular para os seus filhos, mas lá na minha casa não tinha isso, então eu senti que para ele teve essa diferença. Mas ele ele é mais tranquilo, já é mais velho, ele faz lá, quando ele já falei para ele, quando você tiver dificuldade, porque no começo eu fiquei muito em cima dele, muito, porque era tudo diferente, né? Na escola ele aprendia lá, chegava lá em casa sabendo, e ali eu tava vendo o que ele tava, né, fazendo ali naquela hora. Então, eu fiquei muito em cima dele e aquilo ali eu vi que me pesou muito. Então, um dia teve reunião e a coordenadora nessa reunião falou, ó, pais, não fiquem em cima dos seus filhos, deixe que eles façam, deixe que eles, se eles tiverem dificuldade, eles chamem o professor. Aí ali eu acho que caiu minha ficha. Eu falei, nossa, o menino já tem 11 anos. Tá babá, E né, eu ali, mamãe? Pedro, apaga aqui, ó. Então eu falei, não, Pedro, se você tiver alguma dificuldade, você me chama. E ele, às vezes, se ele tiver que fazer pesquisa, ele vai lá, ele sai do quarto e fala, mãe, eu vou pesquisar. E errar também faz parte, né? Né? Que ele vai aprender Do com erro e aprendizado. vai crescendo, vai aprendendo a lidar. E eu achei muito interessante quando você falou que os meninos não tinham celular, por quê? Porque se a gente for analisar, a criança não tem ainda o discernimento de saber se aquilo que vai passar ali é bom para ela ou não. Muitas vezes o pai e a mãe não têm o controle quando dá o celular na mão de uma criança. Às vezes eles não têm o tempo necessário para estar ali observando o que o filho está assistindo. Então, essa questão de não dar o celular, só deixar pegar o seu quando você permite, é interessante para os pais, né? Porque também não dá todo o poder à criança de ficar na frente da tela de um celular o tempo todo e dá o direito a ela de pensar em outras coisas e ter outras atividades além de estar no celular. Né? O Isso é Pedro, importante. ele não pegou essa fase assim de celular, a Clara já teve mais. Então, quando eu vi que a Clara começou a pegar até os trejeitos daqueles vídeos daquelas meninas do YouTube, aí eu falei, não, chega, mães, pais, por favor, eduquem os seus filhos, não deixe que o celular eduque eles. Sim. Quando eu percebi que ela estava fazendo mais ou menos, começou a querer ser igual, porque é brincadeira, mas eles não têm discernimento para saber que aquilo ali é uma brincadeira, é um vídeo. Então, não deixe que o YouTube eduque seus filhos. Faz toda a diferença. Silviane, e aí? Na escola, no tempo de pandemia 2020, como que foi para você, para as professoras da pré-escola, começar os trabalhos online? Eu já conversei com a Keila no outro programa e ela disse que tinha uma professora que mal usava o celular e não queria nada com celular. E ela teve que trabalhar nas redes sociais, trabalhar no online com as crianças. Como que é para você? Como que foi para vocês? Então, foi um tempo de aprendizado. A Bruna disse, eu estou aqui bem pensando, assim, que foi um aprendizado para as crianças, que eles não tinham acesso. E isso, apesar de nós sermos adultas, apesar de a gente saber que a internet traz uma gama gigante de possibilidades, a gente ainda era meio analógica. A gente ainda gostava do papel, porque eu gosto até hoje, eu ainda sou presa no papel aqui, ó. Eu amo papel. A gente gosta daquilo que traz segurança pra gente. Nós fomos criados no modelo, vamos pôr, Guspe Giz, né, que é o professor falando e escrevendo no quadro. Então, a grande maioria dos professores tem esse hábito, tem segurança nisso. E
mesmo assim, os mais jovens que já lidam mais com o WhatsApp, do Orkut pra cá, a turminha do Orkut pra cá, mesmo pra gente foi difícil. Porque, como eu disse, a gente usava aquilo ali para entretenimento, né? Para divertir, para até fazer uma busca, recortar e colar uma figura, uma atividade. Mas quando limitou o fazer pedagógico aquilo, foi a hora que os professores descabelaram e eu descabelei também. Afunilou, não tinha outra passagem, aquela e pronto. Mas eu vejo, Sara, eu acho que a educação demorou para abarcar a tecnologia. Por quê? As crianças não têm mesmo discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Esse discernimento deve vir de um adulto, do pai, da mãe, da avó, de quem cuida e do professor também. Então, a tecnologia tem que estar dentro da sala de aula. Os nossos alunos são tecnológicos. Eu tenho uma amiga que ela me contou, falou assim, Viviane, é a primeira vez que eu dei uma foto de papel para minha filha, ela passou o dedinho assim, querendo mudar. Então, como que eu vou esperar que uma geração que pega uma foto de papel, que são os nossos bens mais preciosos, a relíquia da nossa infância, a história da nossa vida está no papel, como que eu vou querer que uma criança que nasceu na era que acha que uma foto de papel muda de folha, tenha as aulas que eu tive quando o auge da tecnologia era o Chapolin Colorado voando nos aerolitos. Não tem como. Então, assim, foi um ano de aprendizado, de desafio, mas os professores são movidos a desafios, né? Nós somos movidos a desafio, mas foi um ano muito, apesar de tudo isso, muitas vezes a gente se frustrou. Quando a gente ia postar a atividade que estava sendo feita, que a gente via lá assim, com quem que fala? Ah, que os professores estão de folga, não estão fazendo nada. Não, você que acha que o professor está de folga, você está muito enganado. Ninguém, mais do que o professor, queria estar dentro da sala de aula. Ninguém. Porque você trabalhar de tal hora a tal horas é cansativo, mas você trabalhar dentro da sua casa com mensagem chegando o tempo inteiro, você está no banheiro, a mensagem está chegando, você está lavando louça, a mensagem está chegando, você está tomando banho, a mensagem está chegando, você está dormindo, a mensagem está chegando. Se você não responder, há pessoas que ficam chateadas. Isso é muito mais esgotante, muito mais cansativo. Tenha certeza, o professor gosta de trabalhar, ele escolhe todos os dias trabalhar e dar a melhor aula para o seu filho. Ele não esteve lá dentro da escola porque ele não pôde. Então foi um tempo de tristeza também, de frustração, porque você está reorganizando tudo que tinha na sua mente, fazendo diferente, aprendendo diferente. Aprender pra gente da nossa idade, 23 anos, não é tão fácil assim. Não é fácil. Essa idade não é tão fácil. Então foi desafio. E às vezes, nem todo dia você tá bem. Você escutar que você não tá fazendo nada, isso é muito triste. Então, dentro da escola, eu estive a partir do dia 23 de abril dentro da escola. Dia 23 de abril de 2020. Houveram dias que eu fui pra minha casa com vontade de ir no banheiro. Aí, ó, falei que não ia chorar, Bruna. Não, se você não chorar... Por que que eu não fui ao banheiro? Pra não atravessar o corredor vazio. Pra não ver a sala vazia. Pra não escutar o eco do meu sapato arrastando pelo corredor. Eu não fui ao banheiro. É muito triste. Escola sem criança é o lugar mais triste do mundo. É muito triste. Então, e foi um ano de trabalho também. Porque, também não, que eu já tinha dito, né? Mas foi um ano, eu me lembrei de uma coisa assim, que eu falei de reaprender. Ninguém sabia, evidentemente, ninguém esperava, ninguém sabia. Então, vinha um papel do governo para você preencher. Aí você preenchia lá, punha 200 nomes de menino, explicava, pai, mãe, não sei o que, não sei o que. Você enviava. No outro dia, falava assim, não, aquele papel não serve, agora tem que fazer esse aqui. Então,
A gente foi se adequando, o governo foi se adequando e isso tudo foi peso pra gente. Mas eu posso dizer que a Silviane de 2021, graças a 2020, é uma pessoa diferente. Hoje, eu sei o valor que tem um abraço. Eu sinto falta de abraço mais do que eu sinto do pagamento no final do mês. Eu sinto muita falta. Eu, quando puder, quando estiver liberado, eu quero sair, eu quero abraçar quem eu gosto, O meu marido fala que eu gosto de todo mundo. Você gosta de todo mundo. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim, eu quero abraçar muito. E eu nunca tinha me dado conta do quanto que um sorriso faz falta. Agora eu vejo, agora eu percebo. Então, eu nunca tinha me dado conta de quanto eu tenho medo de perder o meu pai e a minha mãe. E hoje eu percebo. Eu nunca tinha me dado conta de quanto sentar numa mesa sem máscara e conversar com seus amigos é precioso. Então, eu sou uma outra pessoa, graças a 2020. Muitas pessoas são outras pessoas. Infelizmente, precisamos perder tantas e tantas vidas, viver momento de solidão, de tristeza, pra gente perceber isso. Mas Deus usa as formas que Ele quer. Nada fugiu do controle do Senhor. Então aprove ao Senhor que a pandemia viesse, aprove ao Senhor que a gente precisasse passar por tudo isso, para perceber que o básico é o máximo. É maravilhoso, né? A gente saber que Deus cuida da gente em todo o tempo, né? Todo o tempo. E a gente perceber, né, essa falta, igual a Silviane falou, de um sorriso, de um abraço, né? Você lembrar que seu pai, sua mãe, seus avós são frágeis, sensíveis, né? Quanto a no tempo dessa pandemia. Então isso trouxe a muitas pessoas aquele clique, né? Tava só trabalhando, correndo. Ai, mãe, qualquer dia eu vou ir. E quando veio a pandemia, essas pessoas já deram aquele estralo e, opa, deixa eu ir ver realmente como que tá minha mãe, meu pai. Eu preciso vê-los, conversar com eles. Né? Aproveitar enquanto tem, aproveitar né, o tempo enquanto tem. Porque o natural é que a gente deixe de ter. Uhum. E o meu pai é uma pessoa assim, ele não é religioso nem nada. Ele é muito divertido, ele tem um humor ácido, mas ele é muito divertido. Ele tem uma frase de sabedoria dele, fala: Silviane, olha pra você ver, o ser humano diz que é o bicho racional. Eu não acredito, não. Eu acho que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, que vive como se não fosse. E a gente levava a vida muito assim, como se não fosse morrer, como se quem a gente ama não fosse morrer. E a gente é o sopro, a gente não é nada. Sim. Não tem dinheiro, não tem beleza, não tem status, posição social que faz a gente diferente de qualquer outra pessoa. A gente é tão pó quanto qualquer outro, a gente é tão nada quanto qualquer outro. E eu acho que a pandemia abriu os nossos olhos para isso. Espero que tenha aberto de muito mais pessoas. E você falou dos abraços, e aí eu estava aqui pensando como que as crianças são carinhosas com os professores, né, diretores. E aí eu parei para pensar aqui, aí eles foram para casa, pegaram pais estressados, avós estressados, e às vezes a pessoa pensa, não, eles não mudaram nada, eles estão estudando do mesmo jeito, né? E não, eles foram os mais afetados. Nessa história toda, as crianças foram as mais afetadas. Em questão de ensino, em questão todo, físico, porque, né, eles saem de casa e vão para a escola, então aquilo ali ativa todo o sistema do corpo deles, em todas as áreas. E aí eles saíram daquela rotina ali escolar, foram para casa, para ficar dentro de casa com gente estressada, perderam todo esse carinho de professor, a didática, para pegar pais que, né? Não, assim, eu acho que eu estou aqui em nome da educação de Itaú de Minas agradecendo você, responsável, que se desdobrou,
se desdobrou. Não é fácil. Não é fácil. Eu acredito que as pessoas têm um chamado, os professores têm um chamado, é uma missão, é uma profissão, mas o jeito de ensinar dentro de uma sala de aula é outro. O aluno aprende, eles aprendem um com o outro, né? Ali naquele contexto, a professora sabe o que perguntar. Aquele momento ali é único para as crianças. Né? E a professora, ela vê, ela fala assim, não, isso aqui dá para falar tal coisa. E ela vai puxando das situações. Dentro de casa a gente não tem essa possibilidade. Bruna, e você em casa com 3 crianças pequenas, né? Como que você fazia o tempo dessas crianças? Você oferecia brinquedos, atividades? Como que foi esse período de 2020? Ajudou um pouco, foi as atividades também da escola, né? Educação física. Tinha educação física. Aí você já faz o joguinho ali, muitas brincadeiras diferentes que a gente vai vivendo também, vai esquecendo, né? E a escola acaba lembrando a gente, que é mãe e pai. Mas assim, eles foram um pouco para casa da avó, ficaram uns dias lá. A avó daqui também vai para lá de vez em quando. Vai pro trabalho do Túlio, lá na oficina, que eles brincam lá, solta pipa. O Pedro até, eu achei que essas crianças de hoje nem sabia fazer. Fez até uma pipa de bambu, eu fiquei impressionada. Que gracinha. Porque pipa é tão baratinho, né, Pedro? Não, pipa é tão baratinho. Fazer é importante. Não, mas ele queria fazer, ele quis fazer e nós fomos atrás de bambu. Então, assim, eles têm isso. A Clara brinca muito, tem hora que eu brinco com ela, fala, menina do pé sujo. Porque eles brincam e eles ficam tudo sujo. Eu brinco assim, esses meninos de hoje tudo pé cozido. Lá em casa, pezinho não. Meio no até sapato. A Bela eu coloco lá, ela sai pretinha do chão. Não, porque se a gente fosse preocupado, já tá dentro de casa, já tá difícil. E a gente briga de um lado, briga de outro. Igual o Pedro que fica a parte da tarde toda na aula. Sai só às 4, então o tempo que ele tem é de manhã e depois das 4. Então, assim, esse tempo, gente, deixa brincar, deixa jogar bola. Senta um pouquinho lá fora, deixa, né? Porque hoje tá difícil deixar a criança sozinha na rua. Na rua não. Mas senta ali na porta um pouquinho, deixa jogar bola, deixa soltar uma pipa, leva pra fazer um piquenique. Ah, tá tudo fechado? Senta no passeio de casa, na garagem de casa. Isso tudo gera memória afetiva neles. Não é, não tem dinheiro para tomar um sorvete? Pega um picolé, faz um chup-chup na sua casa, senta ali na rua, não é? Faz um chup-chup. Gente, uma coisa que eu aprendo muito com eles. Que eu brinco e falo pra minha mãe assim que o corpo, a idade da pessoa é diferente da idade do corpo. Muitas coisas vividas. Então eu falo assim, eu aprendo muito. Então eu vi com os 3 até hoje que é um negocinho que faz pra eles muita diferença. É um chup-chup de tangue, que pra eles não é um chup-chup de tangue. É um chup-chup favorito, do sabor que eles amam. Então, assim, não, só um chup-chup? Não vou dar esse chup-chup pra ele, não, só isso. Eu queria levar na sorveteria. Não, pra eles não tem isso. Quando você puder, você leva. Então, chuta, gente, chuta um chute que você der na bola, pra eles você jogou a partida inteira. Então, assim, são detalhes mesmo que já tá difícil a vida deles, igual eu falei. Eles foram mais afetados até hoje. Sim. Então, é uma diferencinha só. Eu sei que é cansativo, é muito cansativo. Igual eu tenho a Bela pequena, tem dia que eu falo, oh, meu Deus, não aguento não. Aguenta sim, aguenta. E aí eu vejo que eu aguento, assim, chega no final do dia. Às vezes não dei conta de fazer tudo, às vezes eu fiz muita coisa, chegou de noite, parecia que eu não tinha feito nada. Mas é um dia depois do outro, a vida vai passando, eles crescem. Uma coisa que eu aprendi muito, você vai continuar para sempre sendo o pai deles. Mas eles não, eles vão crescer, não vai ser criança para sempre. Não. E aí quando eles forem embora, qual que vai ser a memória? Já a memória da pandemia já vai estar aí, a falta da escola. Aí eles vão falar assim, a escola minha acabou, né? Teve pandemia na minha época. Eu fico imaginando eles conversando com os netos, né? Os filhos. E aí, os pais? O que eles vão falar dos pais? Aí os netos vão falar assim, mas vô, né? O que vocês fizeram, né? Acabou a escola, vocês fizeram o quê? O que seus filhos vão falar para os filhos deles? Para os netos? O que vocês fizeram com eles? Né? Segurou a barra? Não segurou? Foi difícil? Foi. Tá sendo. Mas, gente, dá conta sim, vai aos poucos, faz uma coisinha só, não precisa dar o mundo, não. Pra eles, um pouquinho faz a diferença. A simples coisa para uma criança
você tira o sorriso da criança. Numa simples coisa, numa simples atitude, uma brincadeira simples. Criança tem olhar. E agora também tem o retorno da EBD aqui na nossa igreja, a Escola Bíblica Dominical está retornando também, com distanciamento, com toda a segurança para as crianças. O que seus filhos acharam da volta Eles estão da EBD? amando, né? Porque não só o ensino escolar, o ensino, né, da igreja também faz muita diferença. Toda a diferença, né? Porque eu acho que tudo sai daqui, aquilo que você aprende aqui de bom, ele leva para a escola, leva para a rua. Pra vida. Então, assim, toda a diferença. E eles, nossa, quando saiu que a EBD ia voltar, ele já, eu quero ir, e chega dia de domingo, ele já fica de pé, já dorme. O Pedro, sábado, domingo de manhã, ele acordou e falou: mãe, parece que eu nem dormi direito, eu tava esperando você me chamar. Então eles já Tadinho, esperam. tá ansioso. Muito. Que bom. Silviane, João Eduardo já é adolescente. Almoço. E aí, teve dificuldade com ele nessa pandemia? Como que foi? Olha, eu acredito que as mães de adolescente, num todo, tiveram, né? Tivemos. Sim. Porque ele tem aula desde o dia 23 de abril também, ou um pouquinho mais pra frente, não me lembro exatamente. Das 7h30 às 11h30 na internet, né? Online o tempo todo. E os amigos dele, eles iam muito na minha casa. Então eles tinham uma vida social, ele ia na casa dos amigos lá em casa. E os amigos ótimos, sim, que eu agradeço a Deus por isso. Ele não perdeu o vínculo com os amigos. Ele ficava de manhã na escola com os amigos, não bastava? Não. Então ele sai da escola e já quer ficar direto na internet para conversar com os amigos. Tem um tal de Discord que eles ficam conversando horas, conversas de 3 horas. Meu Deus, como tem assunto há tanto tempo. Então, às vezes, eu tenho que chamar ele à realidade. João Eduardo, vamos ver o sol, vamos ver a vida, como é que tá acontecendo as coisas. Só que eu tenho uma amiga que fala, vamos lá e volta cá. Ele é um menino muito bom. Então, quando eu chamo, ele vem, ele gosta muito de cozinhar, é um chamariz que eu uso com ele. Vamos fazer, ele gosta de fazer cookie, ele gosta de fazer doce. Vamos fazer tal coisa, aí ele vai pra cozinha comigo, faz um bolo de chocolate como ninguém. E a gente tem um hábito lá em casa, e isso a gente não perdeu. A gente tem o hábito de sentar e conversar, a gente conversa muito, que é uma fase decisiva. Né? Essa fase da adolescente é complicada, é difícil a gente perder esse vínculo agora, não recupera nunca mais. Então a gente senta, conversa, a gente lê a Bíblia, a gente tem um hábito de fazer culto doméstico lá em casa. Então esses momentos continuam e a gente assiste muito filme junto, a gente faz pipoca, não é muito também não, a gente assiste alguns filmes, de vez em quando a gente assiste filmes. E joguinhos tipo Cuca Legal, Uno, a gente joga bastante. Eu jogava mais com os amigos, quando os amigos dele iam lá, a gente jogava mais. Porque competição é muito bom, né? Adoro competição. Nós somos competitivos aqui, ó. Duas competitivas. É muito bom. O saber perder é difícil, né? Especialmente pro João Eduardo, que é um filho único de pai e vô, né? Aí o saber perder pra ele é complicado. Mas fácil não foi, Sara. Eu de vez em quando, o pai dele briga mais com ele do que eu. Sai do quarto, vem aqui. São os filhos do quarto, né? Infelizmente. Mas ele passeio na casa da avó, esse tipo de coisa ele não quer fazer. Ele quer ficar em casa. Ele levou muito a sério o distanciamento, sabe? Muito a sério. Às vezes eu queria, falei assim, vamos na casa do fulano. Ele, mãe, não vamos na casa de ninguém, é isolamento social. E junta essa questão de ter esse distanciamento com a adolescência, que eles já querem desprender do pai e da mãe, porque não querem mais falar assim que tô andando com meu pai e minha mãe. Eles já não querem, e como os amigos não podiam ir lá em casa, então assim, ele tava fadado ou ficar em casa ou andar comigo. É lógico que ele queria ficar em casa. Que bom. Nossa, que bate-papo gostoso. Eu espero que os pais aí tenham achado legal, né? Que tenham dado um proveito aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa. E agora vocês vão assistir a cartilha.
sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí! Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto. Agradeço vocês, meninas. Muito obrigado por ter tirado o tempinho de vocês para estar aqui com a gente. Agradeço vocês também que estão nos assistindo. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.